espero que isso seja uma conversa realmente e não uma aula. É uma conversa, a ideia de conversar, a ideia trocar impressões, né, das nossas sensações e, na medida do possível, aprofundar a nossa leitura da obra do Serra. Né? Então, toda vez que eu venho aqui, eu já vim algumas vezes, eu acho, não sei se vocês concordam, que a exposição cresce. Então, cresce porque, visivelmente, ele take the trouble, né? Took the trouble. Realmente ele veio, se empenhou e com o tempo a gente vai percebendo como os trabalhos, sem precisar entrar nessa discussão bizantina de site específico ou não, como os trabalhos têm uma presença física na medida da linguagem do Serra, que procuram salientar, como tudo na obra dele, o aqui e agora, procuram nos reter, nos tornar conscientes da nossa própria corporeidade, do nosso próprio senso estético no sentido mais amplo. Né? E isso eu acho que vai crescendo. Toda vez que eu volto aqui, eu sinto como ele, de alguma maneira, imantou isso, de alguma maneira ele tornou isso uma experiência de uma presença viva, o que, de certa maneira, demanda que a gente pense esses desenhos como presenças quase escultóricas. Né? Não é à toa que ele, por exemplo, satura uma parede, essa parede, com esses trabalhos. Né? Então, a ideia não só que esses trabalhos não sejam projetivos, não é para a gente ver através deles, é para a gente vê-los, né, no espaço, na sua planaridade, na sua superfície, mas a ideia também é mobilizar os nossos sentidos básicos, tendo também em vista o que não é uma situação, digamos, fácil, ou talvez propícia para o trabalho dele, tendo em vista que isso é uma casa, né? Ou seja, é um espaço coloquial, é um espaço que então demanda uma certa flexibilidade, uma certa fluidez, né? Que eu acho que ele não quis nem destruir e nem deixar que isso se sobrepusesse a essa presença física dos trabalhos. Né? Essa é a minha impressão. Isso tudo começa com cada sala é uma sala, cada sala deve prender a pessoa dentro dela, deve atender, então, a essa pulsão escultórica. Aí, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente poderia conversar é como esses desenhos parecem placas escultóricas. E parecem placas escultóricas até pela intensidade, pela espessura, pela força que ele colocou, a força precisa para que isso ao mesmo tempo fique no plano e tenha uma certa densidade, que eu diria, temporal. Né? Essas aberturas aí, eu estou pensando alto, tá? Eu falo de improviso, penso alto, espero que vocês aturem. Né? Então, eu fico pensando se essas aberturas, por exemplo, eu acho que não é o caso a gente ficar vendo para e passo ou em loco, aqui ele fez isso por causa daquilo, não, é um senso geral. Mas eu acho que essas aberturas, essa palavra inclusive, esse verbo rift, que eu não conhecia, no meu dicionário, pelo menos estava assim, rift é uma abertura, rift on the clouds, nas nuvens, né? O que não tem nada a ver exatamente com o Serra. De qualquer maneira, é um corte, é uma abertura, é alguma coisa dessa ordem. Eu acho que um tema interessante foi como ele lida, eu talvez esteja um pouco influenciado pelas conversas que tive muitos anos atrás com ele aqui, em que ele ficou muito impressionado, por exemplo, com o Minhocão, os dois prédios do RID, né? E como ele dizia, não, isso aqui não é um lugar para grid, não é um lugar para grade.
aqui a gente tem que... Então, essa sinuosidade que foi reforçada, evidentemente, no nosso imaginário, pelas curvas do Niemeyer, né, pelo coloquialismo do Lúcio Costa, tudo isso eu acho que impregnou um pouco o imaginário dele. E eu acho que esse riff, essas aberturas, como eu disse, estou pensando alto. Eu acho que essas aberturas têm a ver com esse senso de fluidez que ele vê na casa. O fato da casa se comunicar, esse corredor não é um corredor propriamente, isso dá para o jardim, né? Isso dá para a natureza, e isso é alguma coisa que eu acho que representou um certo desafio, e a ideia de abertura aí para que isto, de certa maneira, fure a parede e também, como a própria casa, se comunique com o ar, com o externo, enfim, tem uma topologia muito muito até serena do ponto de vista do Serra, que não deixa de repetir um pouco essa fluidez da casa, essa interação, né, que eu não acredito que seja o dominante na arquitetura moderna americana, na experiência dele. Então, qualquer um que conheça o trabalho dele, os catálogos dele, vê que ele qualquer lugar que ele vai, ele coloca uma coisa em relação. Tem um trabalho dele muito bonito, por exemplo, que é um bloco em relação a uma igreja românica na Itália, numa cidadezinha da Itália, então ele botou do outro lado. Enfim, isso eu acho que ele procurou fazer aqui com o desenho, um desenho que também não precisamos entrar nesta outra discussão bizantina do que é desenho ou o que não é desenho. É claro que é desenho, né? É claro que é uma ação de desenhar, tá? Mas é claro também que esse desenho dele procura, não é um desenho de prancheta, não é um desenho projetivo, também não é um desenho de linha, é uma massa, né, formal, que a gente precisa se interrogar. Uma das interrogações que eu acho cruciais para entendê-lo é a geometria, tá? Já que essa geometria não existe para ele, a geometria como na nossa tradição, já que, apesar da origem dele, que é meio pai catalão, mãe judia, russa, né? E ele claramente é um americano, ou seja, é alguém ligado ao empirismo, aquele empiricismo americano, saxônico, a um pragmatismo. Eu acho que ele não pensa, tenho certeza, ele não começa a pensar como os nossos artistas, mesmo os neoconcretos, que saíram disso, ele não começa a pensar pelas figuras ideais da geometria. Geometria para ele é elemento de construção, tá? Então eu me lembro lá quando ele fez aqueles círculos, essas bolas que não são círculos, esses rounds que ele chamou, ele queria uma tradução para esses rounds. Eu digo, não tem tradução em português, porque round é round, não é uma roda, não é enfim, ele não pensa o círculo. Isso é um round. Isto daí não é uma esfera, porque não é tridimensional. Enfim, então isso é muito importante que a gente aborde isso, mesmo quando é uma caixa, não é um retângulo, ele não pensa num retângulo, ele pensa, a geometria para ele então é essa geometria empirista, e nós temos dificuldades em lidar com isso, tá? Cansei de ponderar com os alunos quando falavam muito da proximidade eventual do minimalismo, do neoconcretismo, a origem diversa disso, não é? Embora, em última instância, o neoconcretismo estivesse procurando a mesma coisa, ou seja, romper a geometria euclidiana, romper o dualismo dentro e fora, romper o dualismo aristotélico para, como o próprio Max Bill, não é? Que é a origem do concretismo no Brasil, para uma topologia, né? Para a fita de Möbius, então, que eu já estou
como eu fico cansado de falar neoconcretismo, eu já estou... aqui é a Eucaristia neoconcreta, né? Ali é transformar a Santíssima Trindade é a topologia, né? É a fita de Möbius, né? A fita de Möbius, também essa topologia, é claro que o que seduziu o Serra aqui foi que em nenhum lugar da casa você está trancado, você está sempre vazado, então também o desenho dele abriu esse espaço. Então não é bem um espaço projetivo, mas não sei, não fui eu que escrevi o texto, então eu não tive que quebrar a cabeça. Não sei como é que quem escreveu resolveu esse problema. O que eu sei é que esse corte aí também não é o corte do Fontana. Então, quando eu estava, como eu falo, de improviso, eu repito, quando eu estava esperando para falar aqui eu estava me perguntando que o meu dilema aqui era, e continua a ser, o seguinte: tudo isto, e uma outra discussão seria a atualidade disso, tudo isso faz parte de um experimentalismo dos anos 70 e tudo mais, e que intensificava essa ideia do aqui e do agora. Então, a ideia do viver no plano, a ideia de uma experiência estética não sublimada, a própria palavra estética era uma palavra meio tabu. Então, o que eu não deveria fazer era procurar uma abordagem aqui através da história da arte, já que esse é agora o dilema recorrente de pessoas que confundem a arte com a história da arte, não é? Então, a arte não existe para terminar na história da arte. A história da arte é que tem que nos despertar para a experiência da arte. Então, ao mesmo tempo, inevitavelmente, até por desvio profissional, e também porque eu não acredito em nem olhar puro, nenhum olhar sem nenhum a priori, ao mesmo tempo eu ficava me perguntando em que medida as comparações, em que medida as ilações, em que medida aquilo, por exemplo, me ocorria o Amilcar de Castro, os desenhos do Amilcar de Castro, me ocorria, obviamente, Malevich, que está na base disso tudo, me ocorria uma comparação com a serialidade minimalista, tudo isso. Então, eu fico sempre dividido, então, está aberto para vocês, entre procurar me ater a uma leitura estrita ou um embate estrito com os trabalhos. Daí eu escolhi essa sala, porque eu acho que ela está muito bem tensionada, está voltada também diretamente para e aquilo tem que ser levado em conta, e essas aproximações inevitáveis que eu fazia até por conversas que eu tive com ele, que era um admirador do Amilcar de Castro, e também o Amilcar de Castro assistia, mesmo quando era em tela, com quem eu trabalhei muito, que eu gostava muito, admirava muito, e sempre insistiu que mesmo quando eram telas, e às vezes muito grandes, ele insistia em chamar de desenhos e não de pintura, porque pintura para ele era outra coisa, era outra química. Então, na medida do possível, sem deixar isso reprimir esse embate, talvez seja uma discussão interessante para nós. A discussão com o Malevich se repõe sempre, não é? Porque Malevich, que atendia então a essa emergência da forma, numa urgência revolucionária, no que a gente hoje constata numa utopia, e que tinha aquele fervor da geometria, que eu não acho que eu acho que tem alguma coisa de russo naquele fervor, que tem a ver, obviamente, com a experiência planar do ícone bizantino. Então, como a gente vê o Serra o trabalho do Serra nessa sequência mais ampla
embora Malevich também partisse até certo ponto da figura geométrica, tá? E, finalmente, a questão envolvendo todo o minimalismo, todo esse experimentalismo, a ideia de arte e a ideia de contemporaneidade. Veja, o trabalho aqui insiste em ser contemporâneo no sentido da contemporaneidade, no sentido de que ele é contemporâneo à experiência dele. Ele não é alguma coisa para ser lembrado, não é alguma coisa para ser pensado fora. Ele é alguma coisa que pretende se esgotar na sua própria, digamos, na sua própria faticidade, no seu próprio estar no mundo aqui. Como este era o mundo da concretude, o mundo em ato, o mundo que recusava terminantemente o virtual, digo, esse mundo do Serre, continua recusando. E como, com essa terceira revolução industrial, o mundo é o mundo da imagem, é o mundo virtual. Eu acho que uma questão que se coloca para nós é da pertinência, da atualidade e da ideia de arte presente aqui, que é muito antitética a, por exemplo, todo o pós-modernismo da imagem, não é? Toda a questão narrativa, toda a questão psicológica. Tá? Este não é um espaço psicológico, não é um espaço projetivo, psicológico, onde um eu esteja, né, se exprimindo. Esse é um espaço abstrato, no sentido, é um espaço, então, que não permite essas projeções imaginárias, então, e que recusa terminantemente que ele possa se reduzir à imagem. Tá? Então, me pergunto como a gente lida com essa arte, insistindo na sua contemporaneidade estrita, ou seja, a experiência dela é contemporânea nessa dimensão mais básica de que ela está aqui agora, ela nos mobiliza para uma experiência do aqui e agora, ela não nos remete para nada fora dela mesmo, e nisso está uma maneira, a maneira decisiva que vem do minimalismo, desse experimentalismo, desse estar no mundo. A própria palavra estar no mundo, que é uma palavra do Husserl, da fenomenologia, do Husserl e do Heidegger, eu não acredito que essa seja a palavra adequada para um Serra. Talvez ela ainda seja muito virtual, ou não virtual, mas ainda seja muito intelectualista. Estão me acompanhando? Tá bom. Eu tenho que perguntar essas coisas, de vez em quando. Aqui não tem nenhum círculo, tem um ali, né? O círculo que o senhor é a bola. Eu sou platônico, não é círculo nenhum. Né? Ali nesses rounds aí, por exemplo, eu fico pensando como tinha aqueles casts dele, um até do Jones, o primeiro é do Jasper Johns, propriedade, aquele cast que eram chumbos, não é? Placas de chumbos que estavam do lado da parede, não é? Então, quando eu vejo esses trabalhos, eu acho que isso tudo é elástica de ferro, essa que sobra aí, né? Então, ele está trabalhando com desenho, mas é como se ele estivesse com maçarico no metal, né? Então, é por isso que dá isso aí é a sobra de uma ação, só que essa sobra é incorporada ao processo. Né? Isto porque, voltando lá naquele raciocínio que está meio sinuoso, uma das outras questões é qual é a relação possível dele com a action painting americana, com o Jackson Pollock e tudo mais, que é outra eventual aproximação pertinente. Já que o Jackson Pollock, isso eu me lembro de ter dito da outra vez, o Jackson Pollock é a emergência, com aquele all over, e daí o dripping, tudo, é a emergência de um plano que, com toda a sua convulsão, não deixa de se completar, não deixa de terminar em alguma coisa, que não deixa de ser um idealismo, uma idealidade da forma da alta modernidade.
enquanto o Serra já trabalha nessa dimensão planar e vai saturando ela, vai intensificando ela, e a gente não sabe, nem ele com certeza sabe, né? Até onde isso vai parar, o que decide a completude eventual disso, não é? Ao contrário de um Pollock. E certamente essa ideia de action, da action painting, também é um tema, porque não deixa de ter, eu acho que isso não existiria sem Pollock, sobretudo para ele, sem Barney Newman, tá? E, no entanto, essa espécie de ação, isso se eu tivesse que escrever o texto, seria a grande pergunta, que gênero de ação é esta? Que se dá por uma repetição, que não é a serialidade minimalista, uma coisa depois da outra, que é repetição bruta, não é? Intensificação bruta, que conta com o acaso, sim, que é do porque não é da natureza dele, pelo contrário, que ele faça algo em que ele vá controlando, então daí a importância, ele falou aqui com o Rodrigo Naves, ele falou muito são aquelas transparências ali, né? Então, ali ele falou muito do procedimento, como o procedimento excita o artista, como o procedimento é importante na medida em que o procedimento, e aí eu faço aqui um aposto, uma coisa, procedimento aí, do modo como ele fala, é o oposto de um instrumento, é o oposto de alguma coisa, de uma razão instrumental, alguma coisa que vise um fim. O procedimento aí é algo maior do que a intencionalidade eventual subjetiva do artista, é algo que movimenta a libido desse artista e que estimula ele a produzir algo que ele não sabe justamente o que vai ser. E a atração do desenho é porque na escultura, por mais que ele queira obter alguma coisa dessa ordem, é claro que a escultura pronta resulta de um trabalho prévio, e ela, uma vez pronta, pode produzir esse ou aquele efeito surpreendente, mas não é a mesma coisa da prática diária do desenho, onde está sempre se arriscando alguma coisa ali, está sempre num atrito, uma coisa que não é da ordem da busca, não é da ordem da pesquisa. Então, eu fico me perguntando como qualificar ou como pensar esse gênero de ação. Porque visivelmente aqui, por exemplo, vamos tomar isso aqui, né? Tem primeiro, isso não são retângulos, né? Não são retângulos. Ele não partiu do retângulo, ele parte de eu não chamaria nem de um espaço, porque espaço também é uma palavra matemática, né? É uma palavra ideal. A questão aí é tratar um campo, né? Intensificar um campo, e essa abertura aí eu acho que tem a ver com a abertura da casa. Esta abertura aí não é uma abertura também através do qual a gente penetra, não é um sistema projetivo, não é? Embora, evidentemente, não deixe de pagar um tributo a isso. Tá? Então, essa abertura aí é a diferença. Tá? Quando eu fico olhando para isso, vocês vão se acostumando que eu vou me dizendo e vou me desmentindo. Né? Eu fico olhando para isso e digo, parece uma escultura do Amilcar de Castro, né? O corte do Amilcar, né? O corte e a dobra. E parece também, claro, o que eu fico me perguntando é que a gente vai olhando, vai dizendo, vai vendo que isso aí tem que chegar a um grau de intensidade imponderável, evidentemente, para se impor como tal, e não é nada fácil, desde o papel artesanal até esse material que ele colocou aí. Tem piche aí, né? Deve ter piche aí, né? Tem uma coisa, quer dizer, então, claro que nós não vamos fazer uma leitura substancial disso, mas a matéria é decisiva
para isso, a matéria é decisiva para isso. Essa matéria é matéria urbana. Né? Isso aí é matéria urbana. Isto é de experiência urbana. Eu não sei como é que eles desenvolveram aí a questão da arquitetura, mas eu não acho que isso seja modelo de arquitetura. Nada, isto é modelo escultórico, é desenho escultórico que fala da nossa experiência, e que e isto é a pergunta que eu gostaria que a gente conversasse, tudo que isto contraria esse mundo virtual, esse mundo da virtualidade, esse mundo eletrônico, esse mundo onde aparentemente o estar aqui, essa concentração no estar aqui, estar aqui hoje é quase estar aqui estando lá, né? Eu estou sempre, não eu pessoalmente, né? Mas está todo mundo sempre se ligando, se interconectando, né? É claro que isso aí não é para interagir nesse sentido, né, lúdico, é claro que isso aí para a gente topar com isso e ir adiante, né, para a gente se encontrar com isso e ir adiante. Eu acho que tem uma relação também entre essa moldura e a moldura da janela. E eu acho que não é por acaso, né? Aqui não é assim como não é por acaso que ele joga isso aqui. Veja a tendência do olho aqui, quando ele... Isso aqui é quase uma escultura, né? Juntou tudo, fez o circuito, a gente olha e isso não é para ser visto bem um por um, isso é um conjunto, né? E eu acho que o paradoxo aí visual imediato é que nós deveríamos atravessar essas coisas, mas do jeito que ele coloca, grudado um do outro e tudo, isto, né, impede qualquer visão projetiva, né? Ao mesmo tempo em que esses polos aí claramente têm a ver com uma experiência escultórica. Né? Bem, acho que está bom para começar, né? Ou não? Tá ótimo. Então nós temos aí Malevich, o minimalismo, o Amilcar de Castro, não é? O problema eventual deste aqui e agora, quer dizer, isso tudo está dentro de um elemento que é a pergunta sobre o que é arte. Né? A pergunta o que é arte, porque nós estamos sempre nesse limite do pós-moderno, onde a arte, aparentemente, como um fazer diferenciado e uma transcendência na imanência, como isso tudo está, não sei em que medida, tudo isso está sob suspeita, tudo isso parece pertencer a um momento ainda metafísico, e a arte cada dia mais parece se endereçar a uma discussão cultural, parece se resumir à cultura, ou seja, algo compartilhado, algo dividido. Se não me engano também, se não estou fazendo uma leitura muito reducionista, o pós-moderno é um retorno à psicologia, à particularidade, um problema desses trabalhos, e que está no minimalismo. Então, o minimalismo que pretendia, né, ser ele, de certa maneira, um pós-moderno, para nós hoje é muito claro como aquele minimalismo, experimentalismo que sai dali, como aquilo tudo se encaixa muito mais, ou tem muito mais a ver com a tradição da arte moderna do que o dito pós-moderno atual. Tá? Então, historicamente, a gente vê que isso pertence àquela dimensão. Me ocorre agora, o Godard falou, não é, numa entrevista, já há alguns anos, em que ele perguntaram a ele então sobre o cinema, e ele disse uma coisa interessante, que ele disse: bom, a diferença
é que nós achávamos que nós éramos os primeiros e hoje a gente constata que nós éramos os últimos. Né? Então eles achavam que estavam abrindo um caminho para um cinema experimental, um cinema livre, diante dos caminhos, né, tão comerciais e tão batidos do cinema, a falta de aventura, e enfim, o seu domínio absoluto pela indústria da produção. Ele se via hoje muito claramente como o último do John Ford, o último dos Hitchcock, o último, dos Antonioni, dele mesmo. Essa pergunta pode até, porque eu não mando na cabeça de ninguém, essa pergunta pode até ser rechaçada, desde que conscientemente dizer não, nem leva em consideração isso. Tá? Mas ela, de alguma maneira, tem que ser colocada, porque tudo isso que está falando aí, está falando de presença viva. Então é difícil, e daí o embaraço das pessoas, é difícil qualificar essa ação, porque ela está inevitavelmente vinculada, não é, ao que se espera da arte, não é? Ao que a arte pode ser. Não é? E essa arte insiste então numa ação intensa e qualificada e diferenciada que tem a ver com um tipo de transformação que não cabe nem nas utopias construtivistas e que também não cabe na expectativa, mais que essa expectativa de certa maneira caducou, naquele experimentalismo anti-institucional, naquele experimentalismo que se via radical, não é? E que queria forçar os limites da arte, forçar até a própria discussão do conceito da arte conceitual, não é? Tudo isso que foi devidamente institucionalizado, historicizado, domesticado e, como eu disse, de certo modo, parece negado pelo fluxo diário, virtual, do mundo contemporâneo. O Serra é o oposto disso, né? Ele está tentando alguma coisa, por isso que eu gostaria de ouvir vocês sobre como é que vocês sentem o efeito desta ação, que não é mais uma action, não é? Também não pode ser mais a emergência pura da forma como em Malevich, também não pode se apoiar numa serialidade minimalista, enfim, como é que é viver no plano hoje, né? Sendo que o Serra, desde o início, sempre teve essa intuição, e daí o problema dele com o minimalismo ortodoxo é que o plano para ele não é um limite, não é um dado, é um plano já saturado, castigado, é um plano espesso, resistente. Tá? Então, uma das questões que eu me coloquei é como a arte como inevitavelmente um processo de subjetivação. Que processo de subjetivação é esse que está em andamento no Serra? O que nós podemos tirar disto? E o fato inevitável de que isto está fatal, está comprometido com o universalismo moderno. Tudo que o pós-moderno quer negar, com seu particularismo, com sua psicologia, é essa universalidade. Então, com todos nessas condições, que seriam condições de vida muito agressivas, muito resistentes, é claro que o Serra não é o plano ideal do Mondrian, não é o plano do Malevich, mas ele insiste na universalidade dessa experiência. E nisto ele se vincularia a toda essa história da arte moderna e talvez hoje, junto com mais 2 ou 3 outros grandes artistas, ele seria
o objeto mais interessante para essa pergunta sobre a universalidade. O Serra passa a vida tentando colocar peças, né? Outra coisa é que não colocam, né? A culpa não é dele. Nós andamos no Rio aí para colocar um trabalho, depois nem responderam a ele. Eu sei que ele teve uma mesma tentativa em São Paulo, né? Então é claro que ele vive para colocar isso no espaço urbano. Que é complicado. Quando ele esteve aqui, por exemplo, eu me lembro, eu estava numa festa dessas coisas que eu... Estou falando de mim, mas não importa, eu não gosto de festa. Então eu estava no meio da festa, eu estava conversando com a Clara, a mulher dele, que é muito inteligente, e eu estava dizendo eu só estou aqui porque... Assim, e isso deve estar chato para você. Ele falou, não, isso está um paraíso para nós. Porque o Richard todo mundo gosta dele, está todo mundo discutindo. A gente veio de, não sei, de Luxemburgo, um daqueles países, Mônaco, passamos uma semana inteira lá, almoçando com o prefeito. Eu digo, aí é pior. Aí até prefiro festa. Almoçar com o prefeito é demais. Enfim, para negociar uma peça que não sei se saiu ou não saiu. Entendeu? Então, claro que ele não alcançou. O que aconteceu depois daquilo, provavelmente se retraiu mais ainda, não é? Porque aquilo foi traumático e é difícil, né, colocar. Mas ele tem uma peça em Londres que eu conheço bem, a peça de base é o que eu conheci. Eu acho que hoje não satisfaria ele, foi do início, porque era um espaço muito pequeno, em frente a um negócio, tem que subir um degrauzinho, já não acontece. Mas não, de jeito nenhum, está completamente bom. Ele vai escrever um livro, melhor ele... Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E o desenho sempre foi uma prática do Serra, não é? Eu me lembro de ter visto uns desenhos sensacionais dele, que não são assim. Conversei com ele, eu vi uma vez numa galeria chamada Blumhelm, tinha uns desenhos sensacionais. E eu posso dizer, assim, porque eu não gosto da gravura dele, disse para ele, olha, eu não gosto da tua gravura. Ele falou, você tem razão, porque não são boas mesmo, eu não sei fazer gravura. Eu digo, porque a do Jones é boa. Ele falou, mas ele sabe, eu não sei. E aí eu vi uns desenhos teus, aí ele falou, aqueles desenhos, aí ele me explicou, e ali eu acho que era piche mesmo, que ele pegava uma placa de madeira, eram menores que esse, eram desse tamanho, mas menores um pouco. Ele pegava uma placa de madeira, metia no picho, nesse sistema aí, saía correndo e dava uma cacetada, né? Pá, uma assim, outra assim. Né? Então sempre foi da experiência dele o desenho. Tudo que ele queria era botar uma peça no Rio. Tudo que eu não acho que... Eu acho que há uma retração diante disso, sabe? Que inclusive tem o Serra, a peça dele, não por ser o Serra, mas a peça dele, isso tem a ver com a emergência do pós-moderno, me lembro. Vamos não esquecer, por exemplo, que o MoMA, que era outra instituição, que não é hoje, o MoMA improvisou uma retrospectiva em defesa da questão dele, em defesa da questão do moderno, diante da retirada da peça lá. Entendeu? E o Serra ficou estigmatizado um pouco ali, porque a primeira coisa que o pós-moderno apontava ali seria, isto aí é um pensamento autoritário, anti-humanista, está ocupando o espaço dos cachorros e dos carrinhos de bebê, e das arvorezinhas, isso aí é autoritário, é hermético, isto tem a ver com o mundo do capital, o mundo tecnocrático. Essa era uma acusação frontal. A arte tem a ver, então, com a dimensão humana, com a psicologia, com o sentimento, tudo isso, qual isso seria a negação. Eu não acho isso. O que eu acho, não sei se eu estou saindo da questão, o que eu acho é que aquelas elipses dele, sensacionais que ele toca, que ele
já está fazendo há algum tempo, aquelas são peças que colocariam uma questão outra, na medida que elas não são peças que tenham a ver com um site específico, porque elas se né? Elas se fecham, elas são sensacionais, ótimas, mas a gente não pode dizer que é aquilo na medida em que é o contrário das outras peças, que tem a ver com o corpo em movimento, que tem a ver com esse tipo de embate. Aquelas são peças que tem um problema, porque ali dá um número irracional. Ele até explica isso, que foi uma leitura errada, a misreading, né? Que ele fez daquele teto lá daquela Quatro Fontanas do Borromini, maravilhoso. Ele viu, aí como sempre errou, não é? Interpretou errado, aí deu certo, não é claro, não é? E aí fez aquelas elipses. Aquelas não são peças que a gente possa dizer para entrar aqui ou ali urbano, embora sejam enormes. Eu até li de um crítico, achei muito bonito, porque crítica só vale para isso, para essas intuições, o resto é bobagem, né? Intuições, acho que é aquele Hughes, Robert Hughes, que escreveu o Shock of the New, não sei o quê, falou que essas elipses do Serra tinham devolvido a grandiosidade da interioridade da escultura, que tinha sido perdida desde Donatello. Então, aí eu achei, essa é uma leitura bonita, porque a interioridade, né, ele falou, isso devolve a grande tradição da escultura ocidental, a interioridade de Donatello. Então, esse entendeu, não é? Então, isto, claro, aqui não são peças de site específico, são peças que contêm, eu conversei um pouco uma vez com ele, e ele ficava meio em dúvida sobre a temporalidade daquilo, já que essa não é a temporalidade, isso aqui, o tempo disso é o tempo em ato, por mais de que isso tenha não camada, mas intensidade, tá? Eu não conheço bem o Nelson, mas eu dizia, cara, vai por outro lado, porque não é por aí. O problema é que é difícil colocar isso, né? A gente andamos pelo centro e tudo, acho que não estou violando nenhuma confidência, né? Dizendo, aí ele adorou, essa arquitetura horrenda do Rio de Janeiro, ele adorou o prédio do MEC lá, né? Ele falou, aqui estava bom. Eu falei, aqui não, cara. Não, vamos pro pau, não é aqui não. Aqui já tá bom, não é? Vamos pro pau. Aí íamos colocar a peça lá, ele viu um lugar ali no pé da Rio Branco, onde tinha aquele buraco lá. Ali era uma coisa que ninguém nem deu bola para ele. Ele preparou toda uma minuta, entendendo? Então é muito complicado hoje, mesmo porque botar isso lá, entendendo? Eu não acho que tem isso, não, ao contrário. Agora, ironicamente, pelo visto está mais fácil ele colocar, né, numa fazenda, como pelo visto colocou aqui, do Moreira Salles. Está mais fácil, alguém me disse que uma vez lá agora estavam quebrando uma garrafa de champanhe, porque estavam alguém comprando, um milionário daquele, comprando para botar no jardim dele uma peça maior do que isso, quer dizer, não é o que ele quer, né? Não é o que ele gostaria. Claramente, todo o trabalho dele é voltado para isto, tanto que ele diz, pode pichar, não tem problema. Não é o problema de pichar e tudo. Então eu acho que, agora, a malha urbana está cada vez mais cara também, não é? Então a peça, né, ele não vai botar uma pecinha pequena, né? Uma coisa. Isso é a minha impressão, entendeu? Eu acho que o Nelson teria que pensar o seguinte, como ele está sendo mais e mais solicitado, certamente não deixa de ser uma surpresa para ele, para espaços, botar coisas monumentais em espaços privados. Uma fazenda, ou numa paisagem, ou né, no super jardim lá do milionário. Tá?
Quer dizer, aquelas coisas das elipses lá na Dia Foundation, não é? E tudo mais. Mas eu acho que o que ele gostaria mesmo, e nesse sentido, Ana, esse é o ponto, não é? Que essa consagração não significa absolutamente, nunca significou. Essa consagração não significa absolutamente que o artista esteja desfrutando de condições ótimas para o exercício da arte dele. Tá? Ele está consagrado, não tem mais onde enfiar dinheiro, alguma coisa, mas ele não, o que ele queria era, né? Enfim, não é muito diferente do que o Picasso, já mais velho, dizendo que ele tinha vontade de tirar as obras do museu, os trabalhos dele do museu, e jogar na praia ou nas florestas, de novo, para ver se aquilo, né, voltava a viver, porque ficam aquelas obras no museu, e tem uma hora que aquilo ali parece um jardim zoológico, entendeu? Você vai na selva, o leão não está lá rugindo, né, quando ele está, né, vivendo, tranca ele lá, né, ele fica rugindo, entendeu? Não tem nada a ver com o processo de produção da arte, né? Então, Picasso, eu tenho vontade de, quando eu vejo meus quadros no museu, tirar e jogar na praia, e jogar aquilo de volta na natureza. Eu acho que o Serra, não sei, eu não converso com ele há um tempo, o que eu sei, assim, toda vez que chamam, que falam com ele para fazer alguma coisa pública na cidade, ele vai correndo. Houve uma tentativa em São Paulo, também não deu certo. Bom, no Brasil, né, também não vai dar nada certo, mas uma tradição, não é? E quando dá certo é porque alguém agiu errado, não é? Então, queria te perguntar, porque eu acho que não só eu, mas todo mundo deve ter tido uma impressão muito forte de peso nessa exposição. Eu, pelo menos, sem perceber, quando eu já estava na quinta sala, sei lá, senti que o meu abdômen estava muito duro há muito tempo. E é como se eu estivesse assim, contraindo, segurando um peso mesmo há muito tempo, desde o início. E aí você falou de espaço projetivo, eu me pergunto se não há um espaço projetivo para fora, assim, e não para dentro, mas porque esse mas aí não é projetivo. É ilusionístico, assim. Você acha ilusionista? Não tem algo em cima de mim, realmente. Você acha ilusionista? Seria um espaço projetivo para fora, talvez. Não, projeção é para dentro. Ou então uma projeção invertida, não é? Mas seria perspectivada. Eu acho que essa sensação de peso que você teve, não é? Porque também você dança, não é? É o que ele gosta, porque ele é escultor. O que ele quer é esse senso de gravidade, tá? E isso aqui é a prova, porque isso seria muito leve, mas junto tudo isto dá. Então, realmente, eu acho que você atendeu a ele, a questão do peso, a questão desse senso básico de gravidade. Então, ele deu uma resposta quando estavam tirando lá o Tilted Arc. Ele estava falaram tanto, mas e o Tilted Arc tem a ver com a sensação de virar para a direita e virar para a esquerda, a sensação de uma coisa do iminente que está, porque a curva, ele tilted, né? Porque pela curva ele cai um pouco, né? Ele vem e cai um pouco. Essa é uma sensação. Então, é claro que são desenhos de escultor, no sentido de que o que ele quer é isso mesmo, que tem esse senso de para baixo e para cima. Eu, por exemplo, perguntaria a vocês, isso para vocês vai para cima ou vem para baixo? Para mim, ele não quer que isso suba, não. O branco sobe. O branco deveria subir, mas eu acho que não sobe. Você vê assim, eu acho que ele abre para baixo. É uma fenda, mas eu acho que ele está descendo. O branco não, o branco sobe. É certeza que é bom, né? Tenho certeza. Então tudo bem. Teu nome é? Ana, então continua vendo assim. Porque para mim desce. Para mim, é como. Com relação ao preto. Eu não acho que Os isso. pretos descem.
Escapou, foge. Mas ninguém tem, ninguém é dono da leitura. Eu sinto muito essa questão do peso. Tá? Sinto que o desenho escultórico, ele quer pesar, né? Ele está, inclusive, suspenso, porque ele não está pendurado, ele está suspenso de uma maneira a nos envolver corporeamente. Tá? Então, tudo isso, esse é que é o problema, é rápido ou não é rápido? Porque o viver em ato, esse viver no plano, aí, claro que isso não é não é da ordem da duração linear, mas eu acho que a espessura prende a gente perto, isso, a materialidade. Para a gente sentir, o trabalho tem que ficar um pouco aqui, prendendo. Eu sinto muito isso, Ana, que a escultura, os desenhos, ele, inclusive, eu acho que o que ele faz muito é isso, aqueles rounds não estão suspensos. O que ele fez lá no Eroitsica era essa coisa, não está suspenso, ela se incrusta na parede, gruda no plano, tá? E não dá esse sentido de elevação. É para baixo, eu acho. Né? Não só é para baixo, como é lascado. Isso aí parece que ele veio com maçarico, acho que ele desenha com maçarico. Aí sobra aquelas coisas todas, não é? Então isso, a meu ver, é da ordem da contingência. É difícil para um crítico falar, porque isso não é genético, não é a emergência da forma, não é criacionista, não é da ordem de um fazer demiúrgico. Estão me compreendendo? É da ordem de um fazer muito opaco a si mesmo e, ao mesmo tempo, com esse senso de realização. Quer dizer, porque aquilo está realizado, aquilo está feito, não é? Aquilo é transitivo. Mas eu acho, Maria, que você está certa, porque o projetivo aí é que você não pode falar isso, o projetivo ao contrário, porque o projetivo ao contrário é Manet, né? Que pega o cubo cênico, o grande Manet, diga-se de passagem. Ele pega o cubo cênico, inverte e joga aquilo para cima da gente, mas é uma inversão de perspectiva. Isto não me parece uma inversão de perspectiva, eu não atravesso isso. Ainda assim, se alguém, eu também não vou temar com isso, porque se alguém disser, não, mas tem um resto de projeção aí. Tem, claro, não é? Tem um resto de projeção, claro. Você está agora, não é um espaço psicológico, teve uma pergunta lá, na coisa que um rapaz falou, e até falou bem, mas só que ele pegou isso e foi para o cosmos, não é? Aí eu falei para ele, volta para a sala, cara. Não posso impedir ninguém de fazer essa viagem cósmica, mas eu não acho que seja. Falei, volta para a sala, porque não tem nada aí para ir para o cosmos. Foi para o infinito, né? Podia pensar isso como uma Malevich, que é uma Malevich chegando, tá? Só que o Malevich tem uma leveza, né? Tem uma circunstância do aparecimento que justamente isso não acredita mais, então isso tem que estar castigado, tem que estar, né? Ao mesmo tempo em que se disser que são qualidades matéricas, no sentido de um Soulages, por exemplo, não é o Soulages pegando uma massa de tinta enorme, dominando, trazendo aquilo, não é? Naquela brocha enorme, trazendo, controlando, não é nada disso, né? Isso aí é um ataque frontal, tá? Eu acho que você tem toda a razão, que pesa, ele quer isto mesmo, nesse sentido não uma dialética, mas é a contrapartida da casa, que flutua. A casa... Não sei se é crítica. Eu não sei se a ideia é de crítica. Eu acho que ele foi muito favorável à casa. Porque ele não entrou aqui com o espírito crítico institucional. Ele entrou aqui para
Coloquei álcool fluido, que ele gosta dessas coisas. Dito isso, evidentemente, ele tinha que contrariar, em grande parte, esse vazamento em que você não para em lugar nenhum. Ele quer uma experiência corpórea, né, sentida. Eu acho que, por exemplo, essa sala deu muito certo. Aquela primeira lá também, né, deu muito certo, deu uma coisa. Bom, respondia, Maria. Sim, sim. O que eu ia falar mais tinha mais a ver com o que o Manuel estava falando antes, que eu fui na palestra do Serra, que da Saúde Chinesa, e ele comentou que ele recusou fazer uma escultura, ele foi convidado a fazer uma escultura na Vila Atlântica, e ele recusou, alegando que a escultura dele não é, o trabalho dele não é cartão postal. Convidaram ele para... eu não vi. Porque a Avenida Atlântica não é. Claro. Olha, eu recusei porque a minha obra não é cartão postal. Eu queria escolher o local de fazer a intervenção, não a Atlântica. Parece a mania de botar escultura na lagoa, né? Quer dizer, essa coisa, a escultura tem que tem que chamar esse pessoal de lendário, porque não custa sonhar, né? Você tem que chamar o Michael Heiser para ir lá para a Avenida Brasil e fazer uma coisa lá. Entendeu? Lá é que tem que botar a escultura, não é na Lagoa, não é? Na Avenida Atlântica, não é? Aí tem aquela escultura daquele soldado que troço só no... vontade de dar um tiro naquilo, não é? O brasileiro tem essa mania de botar a escultura no alto da montanha, o Cristo Redentor, não pode falar mal do Cristo Redentor, eu já aviso logo que eu tenho horror aquilo, né? Dava uma bazucada naquilo, né? Entendeu? O troço mais medonho, não é, do mundo, aquele Cristo Redentor, aquele pateta em cima da montanha, entendendo? Pô, que ideia idiota botar escultura em cima de montanha, entendeu? Bom, você já viu que eu não posso ser candidato a prefeito, não é? É a mesma coisa. Ele falou aqui, Denise, na fala dele, já que ele estava muito envolvido na coisa lá do Catar, que também tinha lá um resort, que lá aquele, né, paraíso fiscal, sei lá o quê, o diabo todo, e aí vieram com o negócio e falou, aqui não vou botar não, porque vai ficar um stage. Vai ficar um set, não é? Não fui não. Ele foi lá para o deserto, que ninguém vai ver, essa coisa toda, calor danado, vai meter os polos dele lá, né? Fez aquilo lá porque não queria. Então, quer dizer, não é só, veja, o convite. Esse convite ele pode aceitar da Avenida Atlântica? Claro que não. Isso seria contraditório com ele meter alguma coisa na Avenida Atlântica, seria decorativo, não é? Entendendo? O que ele quer é melhor dar a ele qualquer situação, por exemplo, nesse negócio do cais aí, ali poderia ser um lugar bom para ele, não é? Eventualmente, outra coisa, a Avenida Atlântica não é? Ele mencionou, Ronaldo, a força cultural da Avenida Atlântica iria sobrepujar para o trabalho dele. Eu acho que ele também não acredita. Que força cultural? A Avenida Atlântica? Cultural nesse sentido amplo, né? Lá fora, só que eles acham, né? Vem morar aqui. Isso aí é o Rio, vem morar na Avenida Atlântica, vai para a Avenida Atlântica. Hein? Está resolvido. Tem um MIS agora. Tem um MIS? Vai da imagem do som. Está resolvido. Bom, esse então me parece um problema coerente. Isso não é o Serra. Isso não é o Serra botar na Avenida Atlântica, ou no Leblon, ou como botaram lá a escultura do Amílcar de Castro, né? Lá naquela coisa, tá horrível aquilo. Lá no final do Leblon, e com um canteirozinho, não é? Aí não há quem aguente, cara. Não há quem aguente. Pior só lá no aeroporto, lá, que botaram um negócio em cima para não quebrar o granito. Botaram embaixo, sei lá, uma xícara. Em Confins, botaram um trocinho. Você colocou no Jardim do Tuileries, em Paris. Mas ficou muito bom.
Ah, mas ali o Clara já tiraram, né? O quê? Já tiraram. Ah, sim, era Ah, para o tempo. não, era para ficar ali. E ali ficou muito bom, né? Eu acho, ficou muito bom. Né? No Tuileries e tudo. Mas não é a mesma coisa, era um baita espaço. Se talvez oferecesse a Praça Paris para ele, ele talvez topasse. Aí tinha que tirar aquelas grades, né? Eu ali topava. Agora a Avenida Atlântica é muito exígua, inclusive, não é? Enfim, também não vamos ficar discutindo isso. Eu acho coerente. Se a gente fica muito tempo aqui, o preto e o branco começam, né, a invadir a atmosfera geral, vazada da casa. Eu não acho que ele pense em luz, propriamente dito, mas acho que essa acréscimo de matéria, esse negro traz realmente uma luz. Eu não tinha propriamente pensado nisso, né? Mas é possível. Essa aproximação com o recorte do Matisse, que ele adora, não é? Eu acho que sim e não. Sim, na medida que aquilo também é ambiental, né? Aquilo é para grande ambiente e tudo, e tem o corte aqui da coisa. Mas eu acho que isso tudo, a gente precisa entender esse negócio, porque é corpóreo, mas não é antropomórfico. Não é relativo à morfologia. E o Matisse, no final das contas, é morfológico. Por mais que ele tenha chegado justamente ali numa abstração enorme, aquilo é morfológico. Aquilo tem um nexo de orgânico, de parte com partes e tudo. E isso aqui é muito anônimo, não é da ordem da morfologia. Eu não tinha pensado muito em luz. O que eu posso te dizer, Patrícia, é isso, claro, não estou falando, não é aqui a minha opinião, ou a minha sensação é igual, vale tanto quanto de qualquer pessoa aqui. É que eu queria ver com calma na inauguração, nem quis olhar para. Então achei, não, isso é para ver de dia. Então esperei um dia claro, não é? Que não estivesse sufocando de calor e fiquei aqui um tempo, tá? Mas, no entanto, quando eu vim aqui de noite, eu também achei que a luz funciona. Entendeu? Quer dizer, não é só essa transparência do dia, tá? Mas o problema aí seria você qualificar a luz, que tem uma luz, claro, mas não sei se ele pensa nisso, Patrícia. Aqueles outros que as pessoas não prestam atenção, mas aqueles que ele macera, se chama la fine di Dio, o final de Deus, porque é ao contrário do gesto demiúrgico. Então aquele gesto cirúrgico do Fontana seria o último gesto criador. Então é o limite, não só porque cria um espaço interno, chama conceito espacial. Então, aquilo ali é o limite do gesto demiúrgico, do fazer e tudo, mas é ainda o gesto radical da modernidade, o último gesto radical da modernidade, como do Pollock e tudo, entende? Então aqui cria um plano, está dentro de uma idealidade. O que eu acho do Serra mais difícil qualificar é que ele já parte do plano do mundo dado, do mundo saturado. Então, ele não chega ao plano, ele não abre o espaço, ele não inaugura, ele se mete no meio da confusão. A escultura dele entra no meio da confusão. E aí a Clara diz assim, o problema do Richard é que he loved chaos. Aí eu falei, mas o caos aqui é diferente. Aí ele já começou a fugir ao caos aqui. Isso não é retângulo. O Serra não pensa em retângulo, não pensa em círculo, não pensa em nada disso, como aqueles elementos minimalistas. Então, isso não é formado, isso não é forma, isso é elemento. Tá? Então, o elemento... É por isso quando falo, não, os fragmentos, sei que eu vivo dizendo, não, fragmento não.
O minimalismo não tem fragmento. Fragmento é o dadaísmo, que é uma forma cortada. Aí dá um fragmento. Né? Corta o braço, é um braço cortado. Né? Se eu pego um elemento, corto ele ao meio, são dois elementos. Né? Então é nesse sentido que é importante. Agora, a geometria é no sentido de que ele pensou, quando ele chegou num trabalho do Camargo lá em Niterói, ele pegou a máquina fotográfica e ficou de isso eu nunca tinha visto. Porque ele pensa em geometria. A gente sabe que é geometria, mas ele não pensa na figura ideal. Como o Judd também não pensa em retângulo. A gente acha, pode ser retângulo, ele não pensa nisso. Eles são empiricistas, vem da tradição empirista. O erro de muita gente é supor, eles, sobretudo, supõem que esse racionalismo é metafísico. Esse empirismo foge do racionalismo e não é mais metafísico. Mas isso é bobagem, porque tem um empirismo metafísico. O empirismo sensualista é metafísico, pressupõe uma ordenação sensualista entre o mundo e o homem. Hume é uma metafísica empirista. O empirismo lógico, desde Wittgenstein, também está sob suspeita de metafísica. Tanto que em Oxford, lá para trás, eles chamavam de platonismo de Oxford. O que era o platonismo de Oxford? As estruturas matemáticas puras, que influenciaram Bertrand Russell e tudo, era platônico nesse sentido. Então, isso é muito importante para a gente separar as coisas, senão... Então, geometria no sentido amplo, ele está pensando em retângulo? Está pensando no círculo? Mas ele está construindo uma forma. Sim. Então, forma e forma. Aí que é o problema. Forma no sentido amplo, sim, mas forma no sentido morfológico, não. Não, alguma coisa que até ultrapassa Agora, porque veja, se a gente for ver bem essa coisa, os trabalhos brasileiros são trabalhos no limite entre o elemento e a forma, eu digo neoconcretismo, saem dali, então fica porque é um esforço de sair da forma, a forma geométrica. Então esses empirismos, não é por isso que eles são melhores, o Judd, essa coisa toda, aquilo ali é uma coisa depois da outra, são elementos, é serial elemento. Ele não está pensando no retângulo, no círculo, nem coisa nenhuma. É geométrico, só que é outra tradição. A geometria, tá? Então, Sol Loyd, por exemplo, que eu não suporto, aquele trabalho. Todos estavam pensando que a exterioridade, tudo, mas para mim aquilo é uma lógica progressiva, muito virtual para o meu gosto, desencarnada. E não é porque tem exterioridade, que é público, que deixou para trás a metafísica, porque continua se movendo numa atmosfera rarefeita. Não sei se é complicado demais para vocês, mas para mim não. O importante é que ele... Agora, se pegar pelo outro lado, Inês, pelo lado do minimalismo, aí ele vai dizer, não, aquilo ali é geométrico demais. Ele disse aqui, inclusive, que aquilo era neoconstrutivismo. Que eu não ia interromper e dizer, perdão, você está errado, não é bem isso, não vou dar aula para o velho. Entendeu? Mas, em relação ao minimalismo, o que ele acha daquilo? Que aquilo é muito virtual. Ele adora o Judd, com toda a razão, porque o Judd é um grande artista, mas tudo aquilo ainda é muito virtual. É por isso que eu digo que é difícil a gente qualificar essa ação dele, porque não é a ação expressiva do expressionismo abstrato, mas também não é aquela neutralidade do elemento minimalista, do qual ele sai. Ele gosta muito de dizer, porque ele inclusive foi casado com uma dançarina da dança contemporânea, de Nova York, foi muito forte nos anos 60, 70, e ele acha que ele foi mais influenciado por essa dança do que pelo minimalismo, propriamente dito. Então era a dança literal desses movimentos, a questão corpórea, não é? Então, uma das peças de peso, de corte, aquele trabalho que tem lá em frente, aquele museu lindo lá do Mies, em Berlim, em homenagem a Charlie Chaplin. As fotos não pegam a força do trabalho.
que eu fiquei lá um tempo, e eu vi que o seguinte, aquilo é um bloco, não é? Porque não é um retângulo, cortado muito minimamente assim. Ele é ligeiramente irregular, ele é cortado assim. Mas ele foi colocado a quente e virou o cimento. Entrou e... Então é o gesto do Chaplin, né? Estão me entendendo? Então faz toda a diferença. Ele não foi colocado, ele não tem só aquela... quando ele foi colocado, ele deslocou o cimento. Tá? Então ele faz assim e assim, muito sutilmente. E ele com razão, acho que eu li outro dia em algum lugar, ele com razão acha que foi uma das peças que ele foi feliz, porque está diante daquela maravilha do Museu do MIS, que é uma caixa daquela, né, ortogonal, perfeita, blá, 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 e a peça é pequena. Você esteve lá agora, já viu? Olha o cimento. Foi colocado com o cimento. Então, esse gênero de ação, da coisa, por um lado, eu acho muito mais próximo desse empirismo, quer dizer, dessa ação, e por outro lado, é claro que para uma ortodoxia minimalista, isso seria da ordem de uma expressividade, que eu já estaria... Dá para entender, né? Porque o minimalismo seria aquela serialidade. Então, eu acho que isso aí define muito o Serra. Diga-se de passagem, como a gente nunca está satisfeito, o Serra tem peças pequenas, ele podia ter botado uma escultura aqui. Eu acho que ele abriu a casa com muito... fez esse negócio, eu suponho, agora eu não acompanhei o percurso. E para te falar sinceramente, Marília, eu acho que eu não percebi e não peguei a ideia. Eu não acho que a exposição comece ali, eu acho que ela começa lá, naquela outra sala, que eu acho uma sala magnífica, e ali, naquele negócio, eu também passei que nem um maluco ali, porque eu não tenho paciência para ficar, né, olhando a coisa. A única coisa que eu vi é que ele não sabe desenhar muito bem. Né? Não é desenho de não sei o quê. Aqui no troço é uma indicação e tudo. Eu acho que eu também desconfio. Tem sempre talvez um certo paternalismo com a gente. Entendeu? De ofertar o máximo que ele pode. Ele tem uma história com o Brasil. Eu já, por exemplo, uma vez encontrei ele em Porto Alegre, que ele estava lá naquele negócio de fronteiras, não sei o quê, tarará. Ele tem uma história. Eu não sei se eu estou romantizando isso, mas quando ele veio aqui, a primeira vez que a bandinha chamou e tudo, ele se achava um artista incompreendido, não amado pela América e tudo. Ele ficou surpreso com tanta gente. E aí eu, de uma maneira cabotina, falei, fui eu, que dou aula há 20 anos, você, babá. E um dia eu fui lá não escapei do almoço com a prefeitura para botar a tal peça que não saiu. E aí eu cheguei, tinha um amigo meu que já pegou o boné, o Jorge Tchaikovsky, amigo de muita gente aqui. Eu cheguei lá naquela palácio, aquele negócio, e aí estava o Jorge Tchaikovsky, as gargalhadas com o Serra, né? E aí eu digo, opa, eu quero saber da piada, porque eu vou enfrentar um almoço com o prefeito, não é? Entendeu? Com a chatura. E aí não diziam. E finalmente eu falei, senão eu não entro. Eu vou me embora. Ou diz para eu me divertir, aí é que o Serra estava tinha dito para ele que tinha ficado assustado, que ele tinha dado uma palestra, e tinha gente aberta, tarará, e ele não sabia que ele tinha tanta gente gostava dele no Brasil. Aí o Jorge Tchaikovsky falou, não, é porque estava todo mundo que gosta de você lá. Tem tanta gente aqui, estava todo mundo que gosta de você. Era aí, ele estava gargalhado, entendeu? E ele se sentia, né? E depois teve essa circunstância aí que eu não conheço, que ele faz a coisa, já tá entendendo? Vai somando coisa. E ele se sentiu querido aqui, se sentiu, aí eu tenho certeza
independente do que cada um ache sobre a exposição aqui, que eu já disse, o primeiro dia não gostei tanto, depois fui gostando mais e mais, que ele não está brincando. Né? Ele veio e deu muito para aqui, ele tentou tirar o máximo daqui. Mas eu, Maria, não posso te dizer que eu tenha assimilado esse percurso. Porque veja um cara desse que vive disso, literalmente, de botar uma coisa aqui, em relação a uma igreja românica, que bota uma coisa ali, em relação a não sei o quê. Esse cara tem um raciocínio de campo formal, de campo espacial, tudo muito apurado. Eu acho que isso aqui é uma presença. Então, essa ideia da transcendência na imanência está muito clara aqui. Eu boto isso como eu boto isso na cidade. Tá? Eu boto também esse eu acho que continua, tem um Tilted Dark que está numa praça condenada em Nova York, ali perto do Holland Tunnel, se não me engano, e o maluco aqui sobe, não é? Sobe, vai para a praça, que ela é condenada, ela está fechada porque não dá para entrar na praça, atravessar, porque é um lugar de negócio pesado, então fecharam a cara. E ele botou uma escultura lá, essa eu acho que está lá. Para o sujeito ver de carro quando está fazendo a curva. Então ele está fazendo uma curva para cá, a escultura está para lá. Entendeu? Então é dessa ordem de uma percepção material. Eu acho que aí sem envolver qualificação, isso é muito diferente. O Amilcar é muito mais tradicional no sentido de que está dado, está centrado, não é? E essa é a emergência de uma estrutura. Não? Aqui eu sinto muito o percurso. Eu acho que não que vamos desvendar, entendeu? Não é para desvendar a trama, mas eu acho que quanto mais a gente percorrer isso, mais a gente vai sentir. Tá? Aqueles dois negócios ali estão muito bem colocados. Tá? E, na verdade, tem um terceiro, não é? A coisa que eu senti falta, eu acho que eu tenho em inglês bom, razoável, essa palavra rift, que eu tive que adicionar. Então, é muito diferente ele usar rift, eu vou adicionar e digo lá, rift in the clouds, essa coisa, mas eu não vejo, eu não tenho o hábito de ler isso para saber como ele está empregando essa palavra. O que é o rift? Porque rift ainda é o exemplo ainda in the clouds. Se tem uma coisa que isso não é clouds, né? Então parece muito virtual a palavra rift. De repente, essa palavra tem um emprego mais casual. Perdão, mas é sobre a palavra. O Vale do Rift não se traduz Rift em português. Não se traduz Rift? Não, é Rift mesmo. Você tem o Vale do Rift na África, você olha o que é o Vale do Rift, que é onde surgiu a humanidade. Quando ele fala de Rift, é fenda, é uma fenda arqueológica, entendeu? Mas não era o que estava no dicionário. Mas, o sentido inicial dela vem daí, entendeu? Ela mas, vem daí. Pois agora, por profissão. ele é de botar título. Não se traduz. Ele é de botar título. O Vale do Rift é o Vale do Rift. De uma fenda. Uma fenda. Não, que indica uma fenda continental, que é onde veio a matriz da humanidade. Todo mundo conhece o Vale do Rift. Quando fala do Vale do Rift, todo mundo sabe o que é o Vale do Rift. Eu não. Eu sou ignorante. Olha na África. Eu sempre achei que eu não era muito humano. Que eu vinha de outro lugar. Não se traduz. Mas é porque, no caso aí, não é uma alusão ao Vale do Rift, é uma fenda mesmo. Não, mas a palavra rift em inglês, ela é bem emblemática, entendeu? Ela tem esse sentido... Você está dizendo que é uso comum inicial, que quer dizer fenda. Ela, por exemplo, se você disser que houve a rift entre fulano e ciclano, é que houve uma briga, que eles se separaram. É um corte, é uma cisão, entendeu? Pois é. Como eu não tinha essa precisão, fiquei me perguntando o que ele queria dizer. There was a rift between fulano e fulano, é que houve um corte entre eles não estão mais falando, não estão se dando.
entendeu? Se desentenderam, houve um corte. Pois é, que eu não tinha essa experiência. Tem esse sentido de corte, de É, fenda, é isso diferente. aí. Mas só que lá no dicionário estava o Rift on the Clouds, aí... Não, dicionário, não, Ana, você não vai discutir com o dicionário também, não é... Não, tá, o Rift on the primeiro Clouds. cabeça é o Vale do Rift da África. Não, fenda é uma boa... Mas tem que ser ativo, né? Tem que ser uma coisa ativa. Tá entendendo? E ainda mais se tem essa ideia de corte, porque eu fiquei me perguntando se era um split, se era uma divisão, uma brecha, uma fenda, mas tem tudo isso, só que como eu não conhecia a palavra, porque tem uns termos aí que eu acho que são relativos, ele gosta muito de dar nome de pessoas, né? Tem um outro ali, músico, mas o outro ali era um Shevson, não sei o quê. Isso aí é um literato do início do século americano, é um escritor. Então, enfim, é isso. Obrigado a você.